Estamos aqui com o padre João Osório de Oliveira, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, que no último dia 19 de fevereiro foi eleito o administrador da Diocese de Apucarana, uma vez que, com a transferência de Dom Celso Antônio Marchiori, a nossa diocese se tornou uma diocese vacante. Padre João, em primeiro lugar, é uma imensa alegria recebê-lo no nosso programa, mas já queria me antecipando dizer se foi surpresa essa indicação, não foi? Como que se procedeu nesse dia 19 o senhor assumir essa função? Bem, o que aconteceu dia 19 é aquilo que acontece em toda situação semelhante. Sempre que um bispo é transferido ou cessa a administração pela morte, a diocese se torna vacante. Dom Celso, desde o dia 13 de dezembro, Dom Celso, transferido para São José dos Pinhais, ele tornou-se automaticamente o administrador diocesano de Apucarana até o momento em que ele assinou o termo de posse da nova diocese. Naquele momento, ele deixou definitivamente de ser bispo de Apucarana e a diocese de Apucarana tornou-se vacante. Como determina a lei canônica, a diocese tem até 8 dias, a diocese vacante, para eleger um administrador diocesano que vai substituir o bispo no governo da diocese até a chegada de um novo bispo. A diocese tem vários colegiados, órgãos coletivos de assessoria do bispo. Tem o Conselho Diocesano de Presbíteros, que é um conselho maior, formado por padres de toda a diocese, representando os diversos segmentos da diocese, os diversos ofícios, paróquias, decanatos, que auxilia o bispo na administração pastoral da diocese. É uma espécie assim de senado do bispo. Depois, dentro deste organismo chamado Conselho Diocesano de Presbíteros, o bispo retira um colegiado menor. Um colegiado com um número menor, que não pode ser menos de 6 membros. No caso nosso, Apucarana, Dom Celso formou um colégio de 8 membros. Membros escolhidos pessoalmente pelo bispo, a partir de determinados ofícios, considerando a proximidade da cúria, a facilidade de ser convocado, porque tem muitas situações em que as reuniões são agendadas. O Colégio de Consultores não tem reunião agendada, mas é por convocação. Então, às vezes, acontece que o bispo tenha que tomar uma decisão rápida, reunir 8 membros perto da residência episcopal, da sede da diocese, torna-se mais fácil. Então, esse é o chamado Colégio de Consultores. É tirado do Conselho Diocesano de Presbíteros e nomeado por tempo determinado. Nomeado por tempo determinado. E esse Colégio de Consultores, entre as várias funções de assessoria que ele tem com a diocese, com o bispo, uma das funções é exatamente a de eleger o administrador diocesano. Foi o que aconteceu com a posse de Dom Celso. O colégio já estava convocado, então, para o dia 19, segunda-feira, fazer a eleição desse administrador diocesano, para que a diocese não ficasse um tempo aí vacante, solta, sem alguém que representasse a diocese. Então, foi o que aconteceu, nós nos reunimos. Dos 8 estávamos em 7 membros, poderíamos estar até em 6 membros, que são 2/3 dos membros, e foi feita a eleição, e quis Deus que eu fosse o escolhido, o eleito para esta função, fazer essa transição agora até a chegada de um novo bispo. Chegando o novo bispo, cessa a minha função de administrador diocesano. Nós sabemos que quem conduz a igreja é o próprio Espírito Santo, certamente que esse já foi um direcionamento, acreditando o senhor ser a pessoa mais adequada, porque as funções que o senhor desempenhava na diocese já era bastante próximo do Dom Celso, inclusive algumas das partes administrativas também. Desde que Dom Celso chegou aqui, ele já veio pedindo, assim mesmo ainda quando eu não tinha nenhuma função oficial na diocese, ele já vinha solicitando alguma ajuda a ele.
Aí eu fui escolhido representante diocesano dos presbíteros, da Diocese de Apucarana. Passei a fazer parte do Conselho Diocesano de Presbíteros. Em 2012, ele me indicou chanceler do Bispado, colaborando na Cúria Diocesana. Me transferiu aqui para a paróquia Santíssima Trindade. Na verdade, ele queria que eu ficasse numa paróquia mais próxima de Apucarana. Acabei vindo aqui numa paróquia maior e não tão próxima, mas consegui, por 5 anos, ser o chanceler da Diocese. E aí eu passei a participar de vários outros organismos de assessoria, né? Equipe de formadores da Diocese, dos seminários, eu já fazia parte antes, continuei. Depois, o Conselho Diocesano Pró-Diaconado também, eu passei a colaborar com este conselho e outros organismos aí de assessoria do bispo. Até o ano passado, quando ele me convocou para, vencendo o meu prazo de 5 anos de chanceler, o padre Paulinho Amaral deixando a função, ele pediu que eu assumisse também como vigário-geral a diocese. Então, praticamente todo o período de Dom Celso aqui na diocese, eu estive muito próximo dele, ajudando na gestão, na administração, nas questões pastorais, questões administrativas, questões de formação, questões do diaconato. Então, isso foi me dando assim, uma visão bastante ampla da diocese, da sua problemática toda, da gestão toda, da vida espiritual, da vida pastoral. E até agora eu estava dentro desse colégio de consultores. Creio que Deus quis que eu estivesse nessa função nesse momento. É o que nós acreditamos, ser as luzes de Deus aí encaminhando esse trabalho. Mas nós conversávamos nos bastidores, Padre João, que não é a primeira vez que isso acontece, para vocês verem que coisa interessante. Um pároco da Paróquia Santíssima Trindade assumindo a função de administrador diocesano, com o Padre João que estamos levando aqui em primeira mão para vocês, isso não é pela primeira vez? Não era inédito esse fato, Padre João? Não, é pela segunda vez. A primeira vez que a Diocese de Apucarana, nestes 53 anos de diocese, foi em 1982, quando Dom Romeu foi transferido para Ribeirão Preto. Dom Luiz Soares Vieira era padre Luizinho, pároco da Santíssima Trindade, e foi eleito, então, administrador diocesano. 36 anos depois, um bispo de Apucarana é transferido, e eu, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, fui escolhido pela segunda vez. Então, pela segunda vez, na diocese, pela segunda vez, um pároco da Paróquia Santíssima Trindade. Outra coisa interessante, Padre João, é que na história da nossa diocese aí de 53 anos, as 2 vezes em que ela se tornou vacante foi por transferência de bispo. Essa que o senhor narrou de Dom Romeu Alberti e agora do Dom Celso, porque quando Dom Domingos se aposentou, veio Dom Luiz Bernetti, depois, com a aposentadoria dele, veio Dom Celso. Então, diríamos que essa transição de escolha de um administrador diocesano se deu por 2 transferências de bispos. Isso. Dom Domingos, quando saiu a aposentadoria de Dom Domingos, saiu com a mesma comunicação da Santa Sé a nomeação de Dom Luiz. A Santa Sé aceitando a renúncia de Dom Domingos, por idade, e já indicando o sucessor. Aí esse período de transição que foi, se não me falha a memória, de fevereiro a abril, Dom Domingos continuou administrador diocesano até a posse de Dom Luiz. Quando Dom Luiz também pediu a renúncia, saiu a comunicação da Santa Sé, da aceitação da renúncia, e saiu a nomeação de Dom Celso para Apucarana. Então não houve período de vacância, porque as transferências foram de pessoa a pessoa. E isso foi, inclusive, num período relativamente curto. Agora, desta vez, existe alguma expectativa de tempo em que a nossa diocese se encontrará nesse cargo, nessa situação de vacância? Eu tenho dito o seguinte: se for rápido, as coisas na igreja rápida, assim, um pouco demorada. Se for rápida a decisão, a escolha de um novo bispo, ela deve durar uns 8 meses, creio eu. A rapidez será por aí de 8 meses, que é a experiência que a gente tem. Então, como Dom Celso teve a comunicação oficial em dezembro,
Provavelmente, se for rápido, se for dentro da normalidade da espera, lá para agosto, setembro, poderemos ter sim já, aí no meados do segundo semestre, a nomeação do bispo. Qualquer nomeação anterior a junho, ainda no primeiro semestre, será sim uma grande surpresa, que seria muito bom. Mas é bastante difícil que seja tão rápido assim. Depois, se for um padre que se tornará bispo ordenado para Apucarana, entre a comunicação oficial e a posse na diocese, ele tem 90 dias. Se for o caso de uma transferência de um já bispo, ele terá 60 dias para a posse. Então a gente espera que, com toda a rapidez, não será antes destes 8 meses aí, né? Então não tem como ser muito antes, né? Nós temos aí Paranavaí, que está desde junho do ano passado, quando o Dom Jeremias teve a sua transferência comunicada para Londrina. São José dos Pinhais, onde está Dom Celso hoje, aguardou 8 meses a chegada do novo bispo. Agora acaba de ficar vacante a Diocese de União da Vitória também, com o falecimento precoce do Dom Agenor. Então, é assim, são 3 dioceses vacantes no Paraná. E são os cargos de uma função tão importante, o bispo numa diocese? Sabemos que muitos deles já com idade avançada mesmo, problemas de saúde. Existe expectativa de surgirem novos bispos, talvez até daqui da nossa diocese de Apucarana, para que venha assumir o cargo na diocese ou em outro lugar? Para a diocese, um padre originário da diocese, sendo bispo da própria diocese, é uma coisa bastante rara, né? Conheço pouquíssimas situações em que um padre do clero tornou-se bispo do próprio clero. Uma experiência muito rara mesmo. Dificilmente isso poderia acontecer. Agora, padre da diocese que poderia se tornar bispo, isso todos os padres são candidatos ao episcopado, né? Existe um processo muito criterioso de escolha, de seleção, de indicação, mas todo padre, ao se tornar padre, pode se tornar um bispo, todo bispo, um arcebispo, todo arcebispo, bispo, tornar um cardeal, como todo cardeal pode tornar-se papa, desde que esteja com uma idade inferior a 80 anos, né? Então, é a hierarquia da igreja. Agora, o processo é um processo carregado de muito critério, de muito sigilo, de muita seriedade, né? A igreja trata estas funções de administração, de gestão, com muita responsabilidade, porque é a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja não é uma instituição do mundo, no mundo, está no mundo, mas não é uma instituição no mundo, ela tem todo o seu caráter divino, então é com muita seriedade, com muita responsabilidade e com muita abertura ao discernimento do Espírito Santo. E como nós conversávamos também, um padre ser escolhido para ser bispo e assumir essa função não seria tido como dentro do mundo uma promoção de uma pessoa na empresa, de um cargo, ele vai para uma gerência, para uma presidência. A igreja enxerga de uma maneira diferente esse tipo de transição? Olha, o que me alegra estar nessa função de administrador diocesano é que isso não me traz absolutamente nenhum grão de vantagem pessoal, né? Nada muda, como nada mudou quando eu era pároco de Rio Bom, uma paróquia pequena, vim para a Trindade, quando eu tinha menos funções na diocese, quando eu acumulei muitas funções da diocese, como agora, isso não me traz absolutamente nada de vantagem pessoal. Isso me alegra poder servir a igreja com total isenção de interesse pessoal, né? Porque a igreja, para nós, na igreja, o poder é essa capacidade de ampliar o espaço de serviço, né? Uma visão horizontal do serviço, se estende além do espaço anteriormente a um ofício já obtido, né? Eu era pároco aqui, sou pároco ainda, da Santíssima Trindade, e o meu espaço de servir diretamente à igreja era esse espaço do território da Trindade. Como administrador diocesano,
Ah, agora tem muito poder? Não, não tem muito poder. Tem uma capacidade de serviço muito maior. Uma paróquia foi ampliada para 64. Um pedacinho do município de Arapongas foi ampliado para 36 municípios. São 83 padres na diocese, são 4 seminários, todos os organismos pastorais, serviços, movimentos. Então, é uma imensidão que se ampliou diante de mim. Então, não é um poder de domínio que se sobe degrau a degrau, mas é um espaço que se anda passo a passo na direção do serviço até a última fronteira da diocese. Uma ampliação nessa capacidade de serviço muito bem definida pelo Padre João. E isso já me leva a outra pergunta. O senhor disse, era pároco na paróquia Santíssima Trindade e cuidava desse território da Trindade e dos seus fiéis. Vai mudar alguma coisa nesta sua função? Outro terá que vir substituí-lo agora? O senhor se tornando um administrador apostólico? O que muda? Não, continua o verbo no presente. Sou pároco, né? Eu falei era aqui também agora há pouco, mas continuo sendo o pároco da Paróquia Santíssima Trindade, continuo sendo o professor do seminário. Hoje ainda estive acertando os meus horários, vou ter aula segunda, quarta, sexta no seminário. Todas as minhas atividades exercidas continuam todas elas sendo exercidas sem sacrifício para nenhuma parte. O único sacrificado desta história toda serei eu, que estarei um pouco mais empenhado, com tempo bastante reduzido ao meu dispor. Mas estarei com todas as funções e quando a função exigir a minha ausência da paróquia, aí sim eu terei um padre me substituindo para aquela ausência, mas nada muda em relação à minha função. As pessoas podem ficar bastante tranquilas que eu continuarei sendo pároco, até porque chegando o novo bispo, cessa a minha função de administrador e eu desejo que aí sim eu possa ser só pároco da Santíssima. Muito interessante. Outra questão, Padre João. O senhor disse que talvez a nossa diocese possa, por um período de 8 meses ou até mais ainda, continuar com o administrador apostólico, hoje a sua função. O que é possível que um administrador apostólico realize nessa função, uma vez não sendo bispos? Existem alguns sacramentos que são próprios do bispo para isso. O administrador pode realizar. A representatividade do bispo numa conferência da CNBB, o administrador pode participar. Então, até onde vão os poderes desse administrador? Quando o administrador estiver representando o bispo, ele tem os mesmos direitos de voto deliberativo que os bispos têm nas assembleias, seja regional, seja nacional. Então, ele representa a diocese. Ele vai como pessoa institucional. As atividades do administrador da diocese têm seus limites e as suas permissões. A princípio, o administrador tem todas aquelas prerrogativas do bispo, a não ser aquilo que, pela natureza, a própria natureza das coisas, não determina. O administrador não pode tomar nenhuma decisão que venha em prejuízo da diocese. Tudo aquilo que possa prejudicar ou atrapalhar a gestão do novo bispo que chega, isso não pode. Então, aí vem as prescrições. Agora, a vida pastoral da diocese, o trabalho pastoral, os sacramentos, as crismas, tudo continua porque o administrador pode delegar funções que eram próprias do bispo, crisma e outros sacramentos, pode delegar também para que isso seja feito. Nós vamos ter uma ordenação de padre. Não tem data marcada, mas era uma ordenação já acolhida por Dom Celso. Eu posso delegar um bispo para que um bispo venha e ordene este nosso seminarista. Então faz por delegação. O administrador delega e convoca um bispo para aquelas funções que só o bispo pode executar. E dentro dessa representatividade nas conferências também é normal que um administrador participe, por exemplo, logo depois da Páscoa teremos a conferência de Aparecida. E, isso. No caso, o senhor como administrador estará participando. Estarei lá de 10 a 20 de abril. Terá agora a Assembleia dos Bispos em Paranavaí na próxima semana, 4 a 6 de março.
eu estarei lá representando a diocese também. Então, nestes eventos oficiais em que o bispo se faz presente, a presença do bispo se faz necessária, o administrador representa o bispo nestas funções. Padre João, acho que foi muito esclarecedora essa conversa e eu já o conheço de algum tempo, sabemos da seriedade com que ele leva o sacerdócio, a pessoa humilde que é o Padre João, e nos deixando claro que nada muda, inclusive quando o senhor colocou, né, não tem privilégios nenhum por conta disso, ou um poder a mais, aquilo que às vezes as vaidades do mundo tomam conta do ser humano, faz parte, move tudo isso. Queria dizer, qual agora a sua expectativa, Padre João? Nós estamos gravando esse programa 2 dias depois da sua eleição. Já dentro desse conhecimento do trabalho que terá pela frente, as funções a desempenhar por um tempo indeterminado. Então, quais são as expectativas do Padre João no exercício dessa missão tão nobre para a Diocese de Apucarana? Olha, o tempo de vacância, ele é para nós um tempo de reflexão, de avaliação. Eu acho que nós temos que aproveitar esse tempo que nos é dado para fazer uma avaliação da caminhada. Não é uma caminhada que vai começar a fazer agora, ela tem 53 anos de caminhada, tem uma história. Então a Diocese de Apucarana tem uma história muito bonita, deu passos muito importantes na evangelização. Então nós estamos caminhando. Então é momento de avaliar, de repensar, de discernir e, sobretudo, um momento de profunda comunhão. Eu acho que nós temos que valorizar muito esse momento da Diocese para fortalecer os nossos vínculos eclesiais. Nós estamos sem aquele que nos daria um rumo, uma direção, nos daria a coesão em torno da transmissão da mensagem de Jesus. Então nós estamos assim agora sem o Pai. Então nós estamos reunidos, assim como eu imagino Maria e os apóstolos no cenáculo, aguardando a chegada do Espírito Santo para que as coisas se iluminassem e esclarecessem. Então este é um momento de reflexão, de avaliação, de caminhada, mas é uma caminhada que está sendo feita, nós vamos fazer junto. Por isso a comunhão entre nós é muito importante. Primeiro, comunhão entre nós, presbitério de Apucarana. Eu acho que cada padre torna-se um responsável maior neste momento de vacância. Eu acho que cada um de nós temos uma responsabilidade aumentada. É como na família, quando o pai e a mãe estão ausentes, os irmãos todos se unem para criar laços de segurança para toda a família. Assim também eu creio que nós. A comunhão deve se fortalecer, revigorar nesse período entre nós presbitério. Uma comunhão profunda precisa ser cultivada entre nós. Depois, entre nós e as nossas lideranças leigas. Estamos no ano do laicato, onde todo leigo é chamado a assumir o seu papel de batizado dentro da edificação do reino de Deus na Igreja de Jesus Cristo. Então, essa comunhão entre nós, presbitério, e entre nós com os leigos, as diversas lideranças que conduzem a igreja, né? O coração da igreja é formado pelos leigos, né? Que faz aí escorrer por todas as artérias da vida da igreja através dos leigos, né? Os leigos são as artérias da vida eclesial. Então eu penso que é um momento muito bonito e muito oportuno para nós crescermos como igreja, entregarmos para o novo bispo, nosso novo pastor, uma igreja bonita, bem purificada, bem vestida de noiva para receber o seu esposo. Que definição bonita, até emocionante ouvi-lo nos falar dessas expectativas. Padre João, o senhor sabe que, recentemente, um pouco antes do Dom Celso deixar a nossa diocese, ele nos deu a grande alegria de inaugurar conosco o espaço do Estúdio Sementes de Esperança, onde nós estamos gerando toda a programação agora para o canal DATV, o canal da Diocese de Apucarana no YouTube. O senhor sabe que o Dom Celso foi um grande incentivador da comunicação. Queria aproveitar nesse momento especial da entrevista, saber se nós vamos contar também com o apoio do novo administrador apostólico, porque a igreja, como o senhor disse, tem que caminhar sempre em comunhão. Isto, primeiramente lembrando, né, fazendo aqui uma homenagem a Dom Celso, este é um dos legados, os grandes legados de Dom Celso foi o investimento e o empenho pessoal dele na área de comunicação, fortalecer
todos esses espaços de comunicação de todas as mídias. Eu acho que isso foi o grande legado de Dom Celso, um dos. Quanto ao trabalho, eu fiquei sabendo, fiquei muito contente com este novo instrumento de comunicação, o canal do YouTube aí para comunicação, né, do DA. Eu acho que o incentivo, o apoio da igreja não vai faltar. Eu acho que todo esforço, todo empenho em promover e trazer o evangelho para ser comunicado através das mídias hoje é fundamental. Eu espero que continue e que os frutos eles sejam assim, abundantes e generosos para toda a igreja. Amém, que assim o seja. Padre João, muito obrigada por nos conceder essa entrevista tão esclarecedora que vamos agora poder veicular aí nos meios de comunicação, esclarecendo muitos dos questionamentos que as pessoas têm nesse período de incertezas e até desconhecimentos do que realmente a igreja orienta nesses casos. E desejar ao Senhor um trabalho assim muito frutífero nesse campo também, que Deus continue lhe dando muita saúde, muita firmeza, sabedoria para exercer essa nobre missão que é conduzir essa diocese tão forte que é a Diocese de Apucarana, tem esse carisma tão especial e até uma certa projeção dentro do cenário nacional por alguns trabalhos realizados. Então, convocando também aqueles que nos assistem, que voltemos às nossas orações, em nossas orações, vamos incluir a pessoa do Padre João, porque sabemos que existe o lado humano e existem também os desafios, né, Padre João? E acredito que esse fortalecimento de saber que muitas pessoas estão orando pelo Senhor estará lhe dando também um pouco mais de força e energia para essa nova etapa? Isso, a certeza da oração, tenho percebido isso, mesmo antes da eleição, as pessoas rezando pela diocese, por este momento da escolha do administrador, como depois todas as mensagens recebidas aí dos bispos do Paraná, de várias lideranças aqui do estado do Paraná, de outras dioceses, aqui de Apucarana, da paróquia. Então, a gente saber que existe uma fonte de oração inextinguível atrás da gente, a gente sente este impulso na caminhada. O caminho torna menos pedregoso, menos difícil, porque a gente sente o vigor, né, revigorado pela oração de todos. Que o senhor possa contar com as orações também de todos aqueles que nos assistem nesse momento. E agora, para encerrar, que o senhor pudesse oferecer a bênção de Deus a todos aqueles que nos assistem, não sei se dentro de uma função de administrador apostólico para um sacerdote muda alguma coisa no sentido da bênção, mas para nós hoje, como o senhor dizia, como se a diocese estivéssemos sem pai, mas eu quero ver no senhor esse pai que nós buscávamos, que o senhor seja esse pai no período em que estiver. Estou cuidando da família, né? Sempre o pai deixa alguém responsável para cuidar da família. As bênçãos são sempre de Deus, né? Deus sempre abençoa. Deus está sempre abençoando e nos usa para fazer chegar a todos a nossa bênção, né? A todos, né, que estão participando deste momento histórico, aí acompanhando o noticiário nas várias mídias, estão rezando, estão ansiosos. Quem será? Quando será? Como será? É um momento de muita curiosidade de todos nós, o que é natural. Então, que as bênçãos de Deus cheguem ao coração de todos, de cada um, e que continuem rezando, né? Rezando por mim, para a minha função, para a minha missão, rezando por toda a diocese, por toda a igreja, para que nós continuemos sendo um sinal da presença viva de Jesus no meio dos homens. O mundo precisa perceber a presença amorosa de Deus, a presença misericordiosa de Deus. O mundo hoje precisa ser sensibilizado, recuperar a sensibilidade. Aí sim nós vamos amar mais, amar melhor, nós vamos perdoar mais, perdoar melhor. Eu gostaria de lembrar aqui um pensamento de São Francisco de Assis. Antes de morrer, ele reuniu os seus discípulos ali e disse para eles: nós precisamos melhorar a qualidade do nosso amor.
Eu acho que nós cristãos estamos precisando melhorar a qualidade do nosso amor no mundo. Estamos tendo essa oportunidade de melhorar o nosso amor, sobretudo construindo a comunhão entre nós e a nossa comunhão com Deus. Recomendo a todos as orações e abençoo a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Com essa bênção de Deus que chega até nós através das palavras do Padre João Osório, que queremos agradecer a companhia de todos vocês, convidando sempre a acessarem o nosso canal, youtube.com/Diocese de Apucarana. Se inscreva no nosso canal, que sempre estaremos levando as melhores novidades para vocês. E que esse momento histórico realmente nos engrandeça sempre mais, especialmente ao Senhor que nos passa toda essa segurança. Fiquem com Deus e até a nosso próximo programa.